Muito bem, seja bem-vindo ao Café com Teologia. Se você ainda não é inscrito nesse canal, inscreva-se, compartilhe, curta. E no vídeo de hoje nós vamos trazer o assunto de exegese. Você sabe o que o termo exegese significa? Muito bem, vamos lá. Por incrível que pareça, muitos líderes religiosos, alguns pastores aí, profetas, apóstolos, se você perguntar, talvez eles não tenham a explicação do que significa o termo exegese. Mas o que significa o termo exegese? Exegese significa extrair do texto o que o texto realmente quer dizer. Isso mesmo, é extrair do texto o que o texto realmente significa ou o que o texto realmente quer dizer. Tem uma outra palavrinha muito parecida com exegese, com ese, que é eisegese. Já o termo exegese é o contrário, é colocar no texto aquilo que o texto não quer dizer. Bom, mas como que eu coloco no texto aquilo que o texto não quer dizer? É quando eu já vou com o meu preconceito, é quando eu já vou com a minha ideia formada e pronta, tentando apenas argumentar e localizar no texto aquilo que eu já acredito, aquilo que eu tenho como verdade. E aí eu posso, né, viciar aí a interpretação deste texto. Então essa é a diferença entre exegese e eisegese. Aí nós vamos ter também uma terceira palavra que é a palavra hermenêutica, que também significa a mesma coisa, é interpretação do texto. Há alguns estudiosos que vão dizer que hermenêutica e exegese são a mesma coisa, já outros estudiosos vão dizer que existe uma pequena diferença técnica ali entre o conceito de exegese e o conceito de hermenêutica. Para esses, eles vão definir a hermenêutica como a ciência de estudar o texto, de interpretar o texto, e vão dizer que a exegese são as técnicas utilizadas nesse processo de interpretação do texto. Muito bem, dentro da exegese existe aí uma infinidade de técnicas para nós olharmos para o texto e tentarmos interpretar o texto. Eu não vou falar todas as técnicas aqui neste vídeo, porque a nossa proposta é um vídeo curto e rápido, mas o que minimamente nós precisamos saber quando nós vamos interpretar um texto bíblico. Primeiro, quem foi o autor? Segundo, para quem o texto está sendo escrito? Terceiro, quais os motivos, as circunstâncias históricas no momento que o texto foi escrito? E um quarto momento é se esse texto ele tinha uma validade apenas para aquele período, apenas para as pessoas e para as situações daquele período, ou se esse texto ele tem uma validade simbólica. O que isso significa? Um texto que valeria tanto para aquele período, mas que ele traz consigo uma carga simbólica que ele pode ser válido para a igreja nos dias atuais. Então, tudo isso precisa ser analisado pelo processo, pelas técnicas da exegese, quando nós estivermos ali analisando um texto sagrado. Outra coisa, nós vamos encontrar lá em Mateus o seguinte texto: errais porque não conheceis as Escrituras e nem o dom de Deus. Bom, o que o texto está dizendo? Né? O não conhecer as Escrituras. Muitas vezes nós queremos pregar, ministrar, mas nós não gastamos o devido tempo em estudar a palavra de Deus. Então, o Espírito Santo, ele vai nos auxiliando, ele vai nos capacitando, mas existe a nossa parte. A nossa parte nós precisamos fazer. E como que nós fazemos a nossa parte? Boas leituras, bons livros, estudar o grego, estudar hebraico, estudar chaves bíblicas, interpretações bíblicas. Então, esta é a nossa parte, isso compete a nós. O Espírito Santo ele não vai lá introduzir grego na nossa cabeça, introduzir hebraico na nossa cabeça. Isso nós devemos buscar. Não que ele não seja capaz de fazer isso, porque o Espírito Santo também é Deus, ele pode, mas ele deixa isso por conta nossa. Nós precisamos nos
esforçar. Tá bom, meus queridos? Espero então que eu tenha ajudado vocês. Não deixe de se inscrever no nosso canal, curta, compartilhe, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um abraço.